Então, observando o recém-nascido termo e o pré-termo, o termo ele tem vantagens estruturais e ajustes neurais, porque ele passou esse terceiro trimestre da gestação, onde ele deveria estar, com a luminosidade adequada, ruído adequado, barreiras fisiológicas como o útero, fazendo a contenção, né? Ali dentro do útero, ele estica a perna, ele tem uma resistência do útero, ele estica a outra, ele faz um exercício resistido, digamos assim, dentro do útero, que também colabora para os encurtamentos fisiológicos e a posição em flexo que eles nascem, tá? Se a gente tentar esticar um bebezinho recém-nascido, rapidamente ele já volta na posição fletida, isso por conta do posicionamento adquirido e dos encurtamentos fisiológicos que ele precisou ter e que são extremamente importantes para o desenvolvimento motor dele posterior, tá? Então, o termo, ele tem uma flexão fisiológica, né? O útero, ele gera uma fronteira dinâmica, circunferencial e permanente, o que corrobora com essa flexão fisiológica. E ele também, como já disse, faz movimentação ativa contra uma resistência. Essa pode ser uma das causas pelas quais essas crianças pré-termo desenvolvam osteopenia da prematuridade, pela falta dessa movimentação ativa contra uma resistência. Comparando, então, o termo com o pré-termo, o termo, então, ele é sempre fletido na linha média. Essa postura flexora acontece por espessamento tecidual, contraturas fisiológicas, limitação temporária em joelhos, quadris e cotovelos. Se a gente tentar esticar, ele volta rapidamente à posição inicial, né? E todo o controle motor, ele deve ser feito com movimentos direcionados para a linha média. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz em linha média. Ela é extremamente importante, é um ponto de referência extremamente importante para a movimentação espontânea. E esse bebê termo, ele tem condições de vencer a gravidade para fazer essa movimentação espontânea, porque ele já adquiriu as condições osteomusculares e neurais para fazer isso. O meu prematuro, observem a figura, está totalmente achatado na cama. O que acontece? Além de ter um desenvolvimento pulmonar incompleto, as articulações da densidade óssea não adquiriram as densidades e as contraturas adequadas, porque não se movimentou contra barreiras uterinas, por exemplo, e ele não consegue vencer a gravidade e trazer os membros e a movimentação para a linha média. Então, ele fica com membros inferiores abduzidos e rodados externamente e os braços também. Observem a figura também. A gente observa, então, uma postura totalmente estendida, uma rotação externa de quadril, uma dificuldade de manter linha média e uma ação da gravidade muito intensa em cima dessa criança, o que vai trazer uma série de problemas. Então, o terceiro trimestre da gestação é o mais importante, tá? Existe um aumento expressivo importante das conexões neurais, que é melhorado e otimizado por essa postura flexora. Então, no momento em que ele precisa estar nessa posição, ele nasceu. Então, se a gente não oferecer isso na UTI para eles, eu vou ter um problema sério de desenvolvimento motor mais adiante, tá? E com isso também é o trimestre onde acontece a especialização e as conexões vitais, e a criança é muito vulnerável quando ela nasce nesse período às circunstâncias e ao ambiente. O ambiente é um ambiente agressivo, o ambiente da UTI neonatal, ele é colocado, ele sofre a influência da gravidade, ele sofre de uma luminosidade pela qual ele não consegue modular, ruídos e manipulação excessiva, coisas que não aconteceriam com ele se ele estivesse dentro do útero. Então, a gente tem que tentar minimizar o máximo possível essas condições ruins, para que o desenvolvimento dessa criança não sofra tanta alteração, tanto prejuízo mais adiante, tá? Então, observando aqui essas semanas gestacionais, o terceiro trimestre, a partir da 30ª semana, né, observem que a criança fica muito fletida em linha média, porque ela vai aumentando o tamanho, o espaço dentro do útero é muito reduzido, então ele tem uma barreira dinâmica, na qual se ele se movimentar, ele vai voltar à flexão original, sempre em linha média. Tá vendo? Quando a criança nasce,
nesse período, ela deixa de ter um momento importante de desenvolvimento que deveria estar acontecendo dentro do útero, tá? Então, meu bebê termo é um bebê fletido, observem esse bebê, né? Embora a cabeça não esteja na linha média, mas as pernas sim, flexão de braços, tendência a vir para a linha média. Já o meu prematuro, extensão, assimetria, cabeça girada para um lado, abdução de membros inferiores e rotação externa. Uma postura totalmente antifisiológica e que, se não for melhorada, vai levar a uma série de prejuízos para esse bebê. Então, ele mantendo esse padrão aqui, isso vai gerar no sistema nervoso central da criança uma informação inadequada de desenvolvimento, tá? O nosso organismo é muito use it or lose it, ou seja, se você não usar, se você não, aquela função, se ela não for desenvolvida, você a perde, tá? Então, se não for oferecido aqui flexão, contenção, ele não vai ter o estímulo correto para o cérebro desenvolver um padrão motor normal. Então, ele vai desenvolver um padrão extensor predominante, o que vai gerar uma série de problemas, e oposição, né, esse padrão extensor predominante vai se opor a padrões normais, de motores normais de desenvolvimento.